Bem, de volta. O assunto de hoje aqui no Negócios na Pauta são as melhorias de investimentos nas rodovias federais do Maranhão. Muito tem se falado em parcerias com a iniciativa privada para a administração de rodovias no Brasil e, quem sabe, aqui no Maranhão também. E estamos falando aqui dessas dificuldades todas de orçamento e acho que tem um outro desafio grande que o polo de combustíveis no Porto Itaqui só tende a crescer com a saída de caminhões tanque. A produção agrícola do Matopiba e de outras regiões que naturalmente são escoadas pelo Porto Itaqui continua crescendo. Na última safra anterior a essa, a safra do Maranhão cresceu 20%. Nesse período chega entre 600 a 1.000 caminhões aqui em São Luís por dia. Demanda muito grande. Então, será que num horizonte um pouco mais longo é possível se pensar em alguns trechos com uma parceria público-privada? Em relação às concessões, né, que seria o resultado de uma parceria pública, ela não está no nível de discussão do DENIT, né? Mas existiu há um tempo, já na época da gestão anterior, do governo federal, a demanda por um estudo entre a cidade de Timon e São Luís, esse trecho da BR-316 e BR-135, para ser transferido para a iniciativa privada. Eu não tenho maiores informações sobre eles, mas dentro dos nossos levantamentos, esse trecho da 135 realmente já tem um volume de tráfego muito significativo, né? Mas lógico que tem outras análises para serem feitas, né, dentro desse estudo. É um estudo bem complexo, a gente não tem um domínio, mas o Maranhão, ele como um todo, né, apesar de a rodovia cortar em todo o estado, são 7 rodovias hoje, e nós estamos em vias de assumir mais um trecho, vai virar 8 rodovias, que é o trecho entre as cidades de Balsas e Tasso Fragoso. É uma demanda da classe produtora também, né, naquela região da Matopiba lá, e de ter uma condição de rodovia federal naquele segmento. A gente está em tratativas finais com o governo do estado, deve ocorrer nos próximos dias essa transferência. E assim, inclusive também, lembrei agora, a própria BR-230, nós estamos com um projeto também de melhoria para alargamento, para poder realmente melhorar esse escoamento da produção. Mas assim, a gestão realmente da malha, por enquanto, não tem expectativa de que ela passe por uma parceria privada. Eu comentei isso aqui porque estou falando assim, as previsões é que esse tráfego aqui para a área portuária de São Luís ele aumente, né? Porque nós temos um polo de distribuição, de importação e distribuição de combustível a partir de Itaqui e temos um polo exportador de grãos, até com o crescimento do próprio Tegrão no Porto Itaqui, e com o crescimento da produção, tanto no Matopiba, que engloba aí Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como o próprio Centro-Oeste, continua crescendo bastante. Quer dizer, do ano passado para cá, a safra 22-23, ela tende a ser recorde novamente, com mais de 300 milhões de toneladas. E aí esses investimentos vão ter que continuar aumentando, né, Glauco? E é um desafio muito grande, porque o país, apesar de ter um orçamento grande, há muitas necessidades. Aí isso acaba causando uma preocupação. Aquele trecho ali entre São João dos Patos e Peritoró, no período de safra, ele tende a crescer bastante o fluxo, né? E aí existe uma outra demanda que a população fala, que é o funcionamento das balanças de peso dos veículos, né? Como é que está isso? Nós estamos atualmente em construção 3 postos de pesagem 24 horas, que aí vai ser um diferencial, porque atualmente nós temos apenas o controle na estiva e durante um período curto do dia, né? Então, assim, a partir da conclusão dessas obras que estão ali instaladas próximo da fábrica antiga fábrica de cimento da Nassau, na 316, e aqui no quilômetro 102 da BR-135 e outro trecho na BR-316, que eu esqueci a localização agora, a gente vai ter um controle um pouco melhor, né? E então, a partir daí, a gente pretende disciplinar um pouco mais esse tráfego de excesso de peso, que realmente é muito nocivo para a manutenção das rodovias. Só para esclarecer um pouco para quem está nos ouvindo, assim, existe uma reclamação dos usuários das rodovias que no período de safra, esses veículos que vêm trazendo os grãos até o Porto de Itaqui,
eles operam com um excesso de carga, quer dizer, o peso além dos limites, que fala a sobrecarga de eixo. E isso, as rodovias não são projetadas para esse peso e acabam danificando essas rodovias. Mas, enfim, são uma série de coisas, né, que tem que serem feitas dentro dessa perspectiva de melhoria. Esse impacto é muito grande. Aquele trecho ali, saindo de Miranda, indo em direção à Imperatriz também, tem trechos bastante complicados, né? Isso. Ali, Arthur, é um outro trecho que foi eleito para ser feito também em pavimento rígido. Qual trecho ali de Vitória? Vitória Até Santa Inês, vamos até dizer Santa assim. Inês. Vai ser todo o trecho, entre Miranda e Santa Inês. Vai ser o quê? Pavimento rígido? Pavimento rígido. Certo. Vai ser o mesmo projeto que a gente vai implementar entre Miranda e a cidade de Alto Alegre, naquele segmento que passa por São Mateus, Matões. A mesma ideia vai ser implementada. É o mesmo problema de solo lá? É uma região bem parecida ali, né? Sim. Se a gente for ver no mapa, ela abre um V, e aí para um lado vai para Santa Inês e o outro vai para Alto Alegre. Sim, e ali também, depois de Santa Inês, antes de chegar em Açailândia, tem outros trechos também que periodicamente dá problema sério até de interrupção, né, da própria rodovia. Nós temos um problema sério em Buriticupu, né? Sim. O pessoal tem acompanhado na televisão. As Vossorocas. Isso, as Vossorocas, nós sofremos nos últimos anos muitos problemas, principalmente nesse período de chuva, nós tivemos vários cortes, né? Agora não, desses 2 anos para cá, nós concluímos alguns trabalhos de prevenção e fizemos uma contenção com rachão em alguns pontos nas proximidades da cidade, que realmente é um problema crítico, geográfico, né? Tivemos uma consulta em relação, que a rodovia estava provocando, né, o problema. Não, nós somos vítimas também do problema, né, que é um problema geológico. E aí a gente conseguiu e garantiu que as nossas rodovias não fossem afetadas nesse período em função das chuvas e em função desse problema. Outra questão que se fala bastante também é assim, você fala em rodovias federais, mas tratando principalmente de escoamento de produção, você tem uma cadeia, né, que são as vias vicinais, que nem sempre são pavimentadas, tem as rodovias estaduais e as rodovias federais são como se fossem as grandes avenidas, né, as artérias do sistema rodoviário no Maranhão. Como é que está essa integração do trabalho do DENIT com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, Glauco? Isso, nós tivemos algumas reuniões com o Aparício, né, Aparício Bandeira, que é o nosso secretário de Infraestrutura atual, e nosso entendimento é caminhar por uma harmonia no nosso trabalho, né, exatamente por isso que você falou. Né, as rodovias federais acabam sendo uma artéria, mas que elas são alimentadas por essas outras não adianta melhorar uma se não melhora a outra, né? Exatamente. Então, assim, era importante que a gente buscasse uma integração nesses investimentos para poder até mesmo a gente ter uma perspectiva de melhoria geral das nossas rodovias, né? E a gente tem caminhado para isso. No nosso caso, nessas últimas reuniões, foi em relação à BR-402, em relação a essa federalização, a 330 também, e a gente tem sido bem afinado nessa linha. Esse caso, a federalização, a decisão foi por conta de que os investimentos de conservação eram muito grandes, acima das possibilidades do Estado, foi isso? A federalização da 330 foi uma demanda da classe produtora, né, junto ao governo federal, na gestão anterior. E aí é um processo, é uma coisa que não é tão rápida, e agora, nesses próximos dias, ela vai estar pronta a ser concluída. Né? No caso da 402, que são outros trechos, nós temos rodovias que são, como é que a gente diz, planejadas, né? E a BR-402, ela tem um traçado que sai desde aqui de Bacabeira e vai até a divisa do Piauí. Só que como eu te falei, ela só está executada nesse momento entre o BR de Campos e Sobradinho, né? Que é a entrada que vai para Barreirinhas. E nesse projeto que foi contratado, vai, vamos dizer assim, projetar toda a implantação dela no trecho restante. E federalizar alguns pontos onde vai aproveitar o traçado da rodovia estadual que existe. Então, essa federalização tem esses vertentes. No caso da 330, foi um clamor da população, já fazia parte, porque tem que ser assim, a rodovia estadual ela tem que estar dentro do contexto do Plano Nacional Viário, que é o que acontecia, né? Lá era a MA006 hoje, e aí vai passar a ser a BR-330, mas a BR-330 ela já é um planejamento dentro do nosso sistema nacional para que fosse uma rodovia federal. Além deles, né,
tem a BR-324, que é um pedido muito grande, mas esse ainda está em um estado muito embrionário. O DENIT hoje ele não cuida só de rodovias, tem também as hidrovias através da ANOR, né? Exatamente. Isso aí também fica sob sua gestão? Exato. A ANOR, na verdade, a Administração Hidroviária do Nordeste, ela foi, vamos dizer assim, absorvida pelo DENIT, né? E hoje a superintendência do DENIT no Maranhão também ela atua sobre a questão do transporte aquaviário. Hoje, basicamente, a gente tem alguns portos que a gente chama de IP4, são 24, e para garantir a infraestrutura mínima de acesso nos rios que cortam nosso estado. Porque o que a gente percebe também é que com todo esse aumento de circulação de veículos pesados, vai ter algum momento em que vai ter que se pensar em outros modais também de transporte. Sim, né? Vai sim, ter é que se pensar verdade. nas hidrovias, aumentar a nossa malha ferroviária também. O Plano Nacional de Logística e Transporte, que foi feito em 2021, 2022, ainda no governo passado, ele já previa alguma dessas coisas. Isso. Tem alguma previsão de pontos de transbordos entre modais diferentes? Olha, dentro dessa expansão, né, a gente tem conhecimento de implantação de ferrovias, tem estreito balsas, tem essa ferrovia que segue para o Porto São Luís, né, que está também sendo bastante discutida. Na área das hidrovias, né, nosso principal, vamos dizer assim, projeto seria ativar a hidrovia do Rio Parnaíba. Sim. Né? Então já existe um estudo de viabilidade para poder, que estudou o traçado desde Alto Parnaíba até a Foz lá em Parnaíba, né? Mas assim, em termos de realidade prática hoje, a gente realmente só conta com a questão da Ferrovia Norte-Sul, né? Então tem alguns pontos onde os transportadores de grãos podem fazer esse transbordo, mas que a gente observa que ainda não está muito utilizado, né? Vamos dizer assim, que é no caso Porto Franco, né? A Ceilândia também é um troncamento grande e a gente percebe ainda que realmente a rodovia, acredito que ainda vai durante alguns anos ser a nossa principal via de comunicação. Sem dúvida. Glauco, eu queria agradecer a sua presença aqui, dar todos os esclarecimentos aqui, nós ficamos bastante animados com o que foi falado aqui. Nós esperamos que daqui a alguns anos, daqui a 3, 4 anos, sim, a gente tem uma outra realidade nas rodovias aqui no Maranhão. Muito obrigado. A gente que agradece, Arthur. Realmente as expectativas são muito boas e se tudo se confirmar, a gente vai poder iniciar, né? Eu sempre falo assim, porque não muda de uma hora para outra, mas vamos poder realmente ter uma nova perspectiva nas nossas rodovias. Tá bom, pena que nosso tempo acabou, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de B2O Partner de Cimento Bravo. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.